Pessoal, coloquei aí no blog um texto chamado Grupo versus Equipe. E aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui para a gente tentar aprofundar um pouco mais do texto, né? Tentar aprofundar um pouco mais o tema que está lá no texto, para ajudar a compreender o que eu quero dizer exatamente nesse texto. Então eu quero dizer para você duas coisas a respeito disso. A primeira coisa é a seguinte: a minha intenção ali não é de que você de repente transforme o seu grupo numa equipe, mas é de que você faça do seu grupo uma equipe. Como assim? Fazer do seu grupo uma equipe significa trabalhar estrategicamente para que esse grupo ele atinja uma atitude daquilo que aí no blog eu chamo de equipe, que nesse texto eu chamo de equipe, tá certo? Então é a atitude que vai contar, não a estratégia de mudar de nome ou enfim, a nomenclatura pouco importa. Então tanto faz se você chama de grupo de louvor, de ministério de dança, de departamento infantil, de comissão de patrimônio, isso tanto faz, pouco importa isso. O importante é de você trabalhar estrategicamente, você trabalhar com alvos específicos, você trabalhar com ferramentas específicas para transformar esse ministério que está nas suas mãos em um grupo de pessoas que tem uma atitude conjunta, uma atitude de equipe, uma atitude daquilo que eu chamo de equipe aí nesse texto, tá? A segunda coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte: esse texto ele não foi escrito a partir de uma pesquisa na internet ou pura e simplesmente dos livros que eu li, enfim. Esse texto ele foi escrito a partir de experiências próprias, a partir de experiências minhas, tá? E aí eu quero contar para vocês duas experiências que para mim marcaram muito a minha vida quando eu decidi organizar as equipes que eu tenho trabalhado, os ministérios que têm chegado à minha mão de forma estratégica para transformar esses ministérios em equipes eficazes. Então, o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês é o seguinte: há alguns anos atrás nós tínhamos aqui na igreja um ministério de jovens chamado Ministério Conectude. E para esse ministério de jovens nós tínhamos uma banda específica, né, que a gente chamava de Banda Conectude, que era um grupo de louvor que tocava apenas uns cultos jovens, que acontecia uma vez por mês, um sábado por mês. Então nós nos reuníamos para ensaiar a cada 15 dias. E aí quando foi exatamente nesse ministério, né, que eu decidi que a gente seria muito mais do que um ministério, muito mais do que um grupo de louvor, que nós seríamos uma equipe coesa, juntos, trabalhando, com objetivos, com metas, enfim. E a coisa deu tão certo que assim, eu cheguei e eu fiz uma proposta para eles que era de a gente eliminar os ensaios. A gente acabou com os ensaios. O que a gente teria, na verdade, era encontros a cada 15 dias, e nesses encontros o ensaio era parte disso. Então nos encontros a gente orava junto, a gente compartilhava, nos encontros a gente cantava junto, nos encontros a gente lia a Bíblia. E deu tão certo que nós nos ligamos de uma maneira muito especial, nós nos tornamos amigos, somos amigos até hoje, mesmo depois de 6 anos que a banda terminou. A partir dessa banda, por exemplo, a gente criou uma ideia que depois se transformou num projeto social que a gente teve aqui na igreja, chamado Projeto Farol, né, que hoje continua com a Mocidade para Cristo aqui, né, que era uma parceria que a gente tinha. Deu tão certo, por exemplo, para mim, que eu acabei me casando com a vocalista, por exemplo. Então, nós nos unimos, né? Esse grupo era muito mais do que um grupo de pessoas que tocava uma vez por mês. Esse grupo realmente se transformou numa força, né, de pessoas unidas para um propósito. Isso foi muito positivo. A minha segunda experiência aconteceu mais recentemente. Até o ano passado aqui na igreja, eu era o gestor de ministérios da igreja, né? E aí a gente criou uma estratégia que nós dividimos toda a área ministerial voltada para o culto, né, na igreja. A gente dividiu em 3 grandes áreas, que era a área de acolhimento, a área de arte e a área de comunicação. Então, para cada uma dessas áreas a gente tinha um gestor. Eu estava com arte, Jéssica com comunicação e o Emanuel com acolhimento. Então a gente trabalhou também nessa perspectiva de que nós deveríamos ser uma equipe coesa, um grupo de pessoas juntas, caminhando estrategicamente, buscando metas específicas, objetivos específicos para chegar em algum lugar juntos. E deu também muitíssimo certo. Eu tive o prazer, por exemplo, de discipular o Emanuel dentro desse processo. Tenho hoje o prazer de tê-lo, né? Eu não sou mais o
o gestor ministerial da igreja, mas hoje eu tenho o prazer de ver Emanuel no lugar que eu ocupei, por exemplo. Isso é extraordinário. Eu me lembro, às vezes, com muita emoção, nos nossos encontros, ouvir a Jéssica dizer, por exemplo, que aqueles encontros era como se a gente estivesse fazendo uma revisão da faculdade de administração que ela estava fazendo, por conta das estratégias que estávamos colocando. Então ela começava a ver as teorias da faculdade sendo aplicadas na prática, né? Então, eu quero dizer para você com esse vídeo é que dá certo, mas você primeiro, você líder, primeiro precisa mudar a sua mente com relação à atitude para a sua equipe, atitude para o seu ministério, porque dá muito trabalho, mas vale muito a pena, tá ok? Então, essa é a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês, até a próxima.